Programa de debates, de comentários a respeito do que acontece no Brasil e no mundo. Cumprimentamos então os nossos queridos parceiros, comentaristas. Começa com Cassiano Schneider. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Odair. Bom dia, Dr. Sérgio Barreto. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, Dr. Sérgio Barreto, seja bem-vindo mais uma vez a mais uma edição do Política com Pimenta. Meu querido amigo Odair, meu querido amigo Cassiano, bom dia e bom dia a todos os teus ouvintes, Odair. Muito bem, nós vamos agora então começar o nosso debate. A gente já anunciou lá no início do nosso programa que o nosso debate hoje seria sobre a situação lá nos Estados Unidos, onde Donald Trump foi condenado. Já se buscava, os democratas buscavam de alguma maneira condenar o Trump que é empresário, já foi presidente da República, certamente tem aí uma vida que foi... na vida empresarial e também na vida política, sabe que algum fiozinho solto sempre o cara deixa nessas duas áreas, pode deixar nessas duas áreas. E aí, o pessoal já tem buscado faz muito tempo e finalmente saiu algum tipo de condenação. Agora, eu quero os comentários de vocês sobre como é que foi essa condenação, sobre o que foi essa condenação, os efeitos disso para a corrida presidencial, como é que funciona lá nos Estados Unidos com relação a isso. Lá tem ficha limpa, não tem? O cara pode concorrer, não pode? Vamos começar então com Cassiano Schneider no dia de hoje, Cassiano. Muito bem, esse fato aí tomou os noticiários, né, do mundo inteiro, a condenação de Trump validada pela Justiça de Nova York em razão, né, da acusação de ele ter comprado, segundo a acusação, né, que ele teria comprado o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels, né, com quem, segundo ela alega, né, teria tido relações, né, em 2006, cerca de 20 anos atrás. E quando esse caso veio à tona, na última campanha presidencial que o Trump participou, que foi em 2016, ele, segundo ela, né, as acusações se embasam nessa argumentação de que o Trump e a sua assessoria de campanha teriam comprado o silêncio dela, né, comprado, entre aspas, teriam pago para ela não falar nada, não mencionar absolutamente nada, e para não prejudicar a imagem na reta final de campanha do candidato republicano. Isso ficou esquecido, ficou em silêncio por muito tempo e agora veio à tona, o que causa uma certa estranheza, e é claro que por ser um candidato republicano à Casa Branca, na corrida presidencial desse ano, e por ser um oponente razoavelmente forte, né, visivelmente forte e popular, com boas chances de derrotar o candidato democrata Joe Biden, é claro que não se pode tirar o contexto político, né? E a gente percebe, né? Isso não acontece apenas nos Estados Unidos, isso acontece também aqui no próprio Brasil, quando a justiça acaba tomando decisões. Obviamente que ela segue um procedimento judicial, ela segue todos os trâmites, né, legais, mas a gente sabe que quem toma a decisão, no final, né, são promotores e são juízes e são jurados, como é o caso da condenação ali do Donald Trump, que tem cada um a sua própria cabeça e a sua própria sentença, né, como diz o ditado. E não sabemos qual é a formação ideológica, qual é a formação cultural de cada uma dessas pessoas, e qual é a motivação que leva elas a tomarem uma decisão, por exemplo, para sentenciar como culpado o ex-presidente Donald Trump. Não quero dizer que o procedimento, a sentença que foi aplicada a ele não foi dentro da lei, não foi conforme prevê a Constituição. O que ocorre é que nós sabemos que, por ele ser um candidato extremamente forte agora para disputar a eleição presidencial desse ano, e que visivelmente tem condições de derrotar o candidato democrata, o atual presidente Joe Biden, parece que existe sim uma pretensão política na decisão de condenar Donald Trump. Por mais que, pela Constituição americana, Donald Trump ainda possa continuar concorrendo, né, a presidente dos Estados Unidos,
porque existem 3 requisitos básicos, né, para ele concorrer. Tem que ser nascido nos Estados Unidos, tem que ter no mínimo 35 anos. Né, pelo menos desses 2 requisitos, ele tem que cumprir. E ele pode, sim, se manter a condenação. Caso seja mantida a condenação, o Donald Trump vai poder recorrer. Ele tem até o dia 11 de julho, se não me engano, para recorrer, né, dessa decisão em outra instância. Mas, mesmo se for mantida a condenação, ele poderá continuar concorrendo e poderá ser eleito presidente, segundo a própria Constituição, que, pautada nos valores absolutos de liberdade, né? Que, como bem caracterizada a Constituição americana, mesmo, então, condenado criminalmente, ele poderá concorrer à presidência. Lembrando que o crime que ele teria cometido, segundo a Justiça de Nova York, é um crime considerado na categoria E, né? Ou seja, que possui ausência de violência. E aí, obviamente, a defesa do Donald Trump, né, contesta de forma veemente todas as acusações. O Donald Trump nega a existência dessa relação com a atriz pornô lá em 2006, ele nega tê-la conhecido, e ele acusa, né, o argumento dele e da assessoria do republicano é que a atriz utilizou todo esse escopo para justamente prejudicá-lo politicamente agora na campanha presidencial. Já teria tentado fazer isso em 2016 e estaria tentando novamente com uma boa dose de ajuda e de incentivo do Partido Democrata e de pessoas ligadas ao Partido Democrata. Então, é uma história bastante complicada. A condenação, seguindo os preceitos legais, ela está dentro do regulamento, né? Ela está dentro da legislação, da Constituição. Porém, existe uma motivação, ao meu ver, política muito grande. E isso pode reverter, inclusive, pela culatra, pode trazer um benefício adverso ao que o Partido Democrata está buscando ao apoiar essa condenação. Pode ser que o Trump seja favorecido politicamente e popularmente diante dessa decisão. Pois é, vou botar um pouquinho de pimenta nesse angu aí, Barreto, antes do seu comentário. Porque é o seguinte, ó, o promotor desse caso, que levou esse caso adiante para a corte, esse promotor, lá nos Estados Unidos, os promotores são eleitos, né? Eles fazem uma base de campanha, eles são eleitos também. Eles têm eleição, como a gente tem aqui no Brasil, eles têm eleição, os promotores são eleitos. A base de campanha, num estado democrata, que é Nova York lá, a base da campanha desse promotor foi: eu vou prender Donald Trump. Essa foi a base da campanha. Ele foi eleito sob essa base de campanha. O juiz que julgou esse caso, em Nova York, esse assunto foi transformado, e o julgamento foi transformado ali numa questão, tem essa questão envolvendo ali a mulher, mas isso foi transformado numa questão de fraude contábil. Eles esconderam, deram uma forma de camuflar essa informação lá na contabilidade, enfim, e aí o que está sendo julgado aí também é uma questão contábil que no estado de Nova York não é considerado crime. Porém, o juiz, que é o juiz lá dos Estados Unidos que acolheu esse pedido da promotoria, é um juiz que fez aportes financeiros à campanha de Joe Biden. Então, nós temos aí um ingrediente de pimenta para o seu comentário agora, Barreto. Tá, sim. Aciona... Sim. Isso, agora sim. Vamos lá. Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem uma escritora chamada Carol? Não. É uma escritora norte-americana, vocês já ouviram falar dela? Não. Essa mulher foi estuprada em 1990 por Donald Trump, sabia disso ou não? Ela foi estuprada dentro de uma loja de departamento. Ano passado, fazem 2 anos, Donald Trump pagou $5 milhões de indenização para ela. 25 milhões de reais. Vocês sabiam disso? Não. Esse é outro caso, não é esse que vocês estão falando. Essa escritora, essa Carol, hoje com 79 anos, na década de 90 foi estuprada por Donald Trump dentro de uma loja de departamento. Mas a política, ela tem disso, né? A gente justifica, né? A gente acha que tudo é política, né? O cara estupra uma mulher dentro de uma loja de departamento, o cara está sendo perseguido porque ele é da direita. O cara faz o Taj Mahal, que é uma obra gigantesca, é um hotel, ele não pagou ninguém, ele faliu milhares de famílias, milhares de construtores classe média entraram em falência, por quê? Porque ele não pagou.
mas ele é da direita, então tá tudo tranquilo, né, cara? Tudo é política, é perseguição. Agora ele pega e manda calar uma atriz pornô, tenta subornar uma atriz pornô e é condenado. Mas é perseguição. Se ele estuprou uma mulher em 1990, porra, perseguição, né, cara? Ele é da direita, então a esquerda tá perseguindo o cara, né? Eu vou falar uma coisa para vocês bem sério. O mundo, ele tá doente, cara. As pessoas estão doentes. E tudo hoje se justifica. Tudo virou essa polarização. A esquerda é corrupta, certo? Então, tudo que envolve a esquerda é corrupto. O cara é da direita. Qualquer coisa que ele faça, se ele estupra uma mulher... Jair Messias Bolsonaro disse para uma deputada federal, não sou eu que estou falando, foi ele que falou. Vocês têm que ligar para ele e falar com ele. Ele disse o seguinte: você não merece ser estuprada, tu não faz o meu tipo. Ele falou para uma mulher, cara, uma deputada parlamentar, que ela não merecia ser estuprada. Esse é o ídolo da direita, cara. Essa direita doente. A direita é uma doença já. Ela não se trata mais esquerda e direita. Se trata de um problema já de uma doença mental. Porque quando você justifica um cara, você acha justificativa para um cara que estupra uma mulher. Olhem, cara, a mulher tem 79 anos. Ele pagou 25 milhões de reais ano passado para ela, porque ele estuprou ela dentro de uma loja de departamento, cara. Agora ele está sendo acusado por subornar uma atriz pornô. Esse é o mínimo dos problemas desse cara, que tem uma grande afinidade com a tirania, com Coreia do Norte, com Vladimir Putin. Esse é o menor dos problemas dele, que já é um crime hediondo. Se fosse no Brasil, ele pegava 30 anos de cadeia por estupro. Beleza? Tá? Então é o seguinte, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. O mundo hoje, ele se divide entre pessoas sensatas que estão no meio. O meu pai sempre me ensinou, Sérgio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O caminho do meio, o caminho da coerência é mais sensato. Por isso que eu nunca me deixei levar por emoções. Nunca. Pode vir o cara, o bom da boca, o cara... Eu não me deixo levar por emoção. Não acredito em coaching, não acredito que esses caras fazem milagre. Eu não acredito. Por quê? Porque isso, cara, eu sempre fui ensinado a usar a minha razão. Eu não defendo esse tipo de gente, cara. E eu nunca vou defender. Quando você diz para uma mulher que ela não merece ser estuprada porque ela é feia, você sabe o que você está fazendo, vocês que são de imigrantes? Quando a Alemanha foi invadida no final da Segunda Guerra, 2 milhões de mulheres foram estupradas. Mas não mulheres, de crianças de 6 anos a mulheres de 79 anos. 2 milhões de mulheres foram estupradas na Alemanha com a invasão da União Soviética, durante 2 anos. Eu gosto de história, eu tenho um livro com fotos, inclusive. Eles estupravam, as mulheres morriam porque elas eram estupradas por 9, 10 homens. Então, quando vocês acham justificativa para um lixo humano como Donald Trump, que estuprou uma mulher dentro de uma loja de departamento, que subornou uma atriz pornô, vocês querem dizer que ele está sendo perseguido? Vocês me perdoem, cara. Isso nos Estados Unidos pode ser considerado até um crime, cara. Tem que cuidar, aqui no Brasil não. Porque não tem justificativa para isso. Eu sou advogado. Se alguém me contrata e eu vou defender o cara, eu estou no exercício regular da minha profissão. Agora, eu não vou defender um cara, bicho, que estupra a mulher, que suborna atriz pornô. Isso não tem justificativa. E é por isso que a gente está na beira do abismo. Porque as pessoas coerentes são minoria, cara. A esquerda é corrupta. A gente já sentiu isso. Essa extrema-direita é louca, cara. Ela é louca, cara. O cara diz que a mulher não merece ser estuprada. O cara imita as pessoas faltando ar na UTI. O cara ataca as instituições sem provas. Esse cara é ídolo, meus amigos. Esse cara é o exemplo de Deus, pátria e família, cara. Isso é uma loucura psicológica. E ninguém mais consegue achar o caminho do meio, exceto uma minoria, que é taxada de comunista. Eu tinha um amigo meu, cara, gente finíssima. Quando eu comecei a criticar o Bolsonaro, sabe o que ele começou a fazer? Tu é um petista, tu é um comunista, começou a me atacar, parou de me seguir no Instagram, o cara vira a cara para mim, o cara é um doente mental, cara. O cara é um doente mental. Porque uma pessoa não pode ter a razão, ter a coerência agindo assim.
Achar justificativa para um cara que estupra uma mulher dentro de uma loja de departamento foi condenado? Teve que pagar? Teve que pagar? Um cara que suborna uma atriz pornô, vocês querem justificar isso, cara? Dane-se o que a Globo pensa, o problema é dela, a Globo é um lixo antes de Jair Messias Bolsonaro, que também é um lixo de pessoa. Um lixo de pessoa, cara. Tá? Então a gente tem que ter o caminho da coerência, não tem justificativa porque esse cara é. Não existe, cara. Esse cara flerta com tiranos como a Coreia do Norte e Rússia, o que no atual momento político até não é tão ruim, porque o mundo está à beira de uma terceira guerra. Esse cara estuprou uma mulher, aí vocês querem justificar isso? Deixa a palavra para o Cassiano. Para mim, é injustificável, cara. E o lugar desse cara é na cadeia. E me desculpem os fanáticos doentes. O lugar de pessoa que ataca a mulher, que diz que mulher não merece ser estuprada, e que estupra a mulher, o lugar dessa gente é na cadeia, cara. Não é nem livre, muito menos na política. Muito bem, Cassiano, o seu contra-argumento, enfim, falando sobre essa situação e também colocando esse ingrediente ali que o Barreto já trouxe, que é a questão da Globo dizendo que assustadíssima, porque um condenado vai assumir a presidência nos Estados Unidos, poderia assumir a presidência nos Estados Unidos. E aí, falando um pouco sobre a situação que o Barreto coloca aí também, o seu contra-argumento, Cassiano. Não, só fazendo uma pequena correção, na realidade, naquele momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou, né, falou para a Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada, foi num momento de discussão extremamente conturbado, né, no final de uma discussão que estava num clima quentíssimo ali, e justamente após a Maria do Rosário ter defendido Chimbinha, que sequestrou um casal de jovens, assassinou o namorado e manteve refém em cativeiro, estuprando durante mais de uma semana a menina, né? E o Bolsonaro estava justamente defendendo as vítimas, dizendo o seguinte: eu sou a favor de castração química, eu sou a favor de uma pena mais rigorosa para estuprador. E a Maria do Rosário estava defendendo o estuprador. E aí, no calor do momento, em algum momento, ela pegou e empurrou o Jair Bolsonaro, né? É que a gente precisa assistir o vídeo inteiro, né? E aí o Jair Bolsonaro revidou ali com uma resposta que, no calor do momento, foi uma fala infeliz, mas que, enfim, né, foi a primeira resposta talvez que veio na cabeça dele, mas ele justamente estava defendendo a vítima do estupro e sendo a favor de uma pena maior para estupro, e não o contrário. O Donald Trump, ele foi inocentado daquela acusação de estupro em 1991, da escritora Carol. Ele foi inocentado, ele foi acusado por abuso sexual e por difamação. A difamação, ela foi sentenciada contra Donald Trump porque o Donald Trump negou o estupro e ela disse que foi estuprada. Então, na visão dela, ela disse que foi estuprada. O Donald Trump negou o estupro. Pelo fato de ele ter negado o estupro, ele foi condenado a pagar uma indenização de $5 milhões por difamação. Não me parece fazer muito sentido, mas, enfim. E foi acusado apenas de abuso sexual, que também tem lá uma série de interpretações, né, para se dizer o que é abuso e o que não é, né? Enfim, não se teve provas fundamentadas disso, mas o júri na época condenou ele por abuso, mas por estupro ele foi inocentado. Em relação à questão da compra, entre aspas ali, né, do pagamento da atriz pornô de $130 mil, analisando todo o contexto, pessoal, me parece não fazer sentido um candidato à presidência dos Estados Unidos que teve a sua primeira condenação criminal, a primeira condenação criminal da história, foi essa condenação agora de Trump, aí na semana passada, dentro do estado de Nova York, pela justiça, né, do estado de Nova York, como o Odair muito bem comentou, é um estado predominantemente democrata, não só a capital, Nova York, como também o próprio estado, né? Historicamente, os governadores, a maioria, 80% dos governadores foram do Partido Democrata e possuem, sim, um antagonismo muito forte contra os republicanos, especialmente contra o candidato Donald Trump, que é um candidato visivelmente truculento, né? A gente sabe que ele é provocador, a gente sabe que ele tem o estilo xerife dele, o estilo de contra-atacar, e é isso que também trouxe a popularidade dele às alturas. Então, assim,
sabendo disso, sabendo que um estado de Nova York é majoritariamente democrata, que a população vota majoritariamente candidatos democratas, você tem também, ao mesmo tempo, pessoas do judiciário, o juiz e o próprio promotor, falando, né, com bastante evidência, como o Dair comentou, que o próprio juiz, né, quando fez a campanha para ser eleito, que a campanha dele, o mote de campanha dele seria prender Donald Trump. Quer dizer, quando ele fala isso, quando ele utiliza isso como mote de campanha, sem que haja um histórico de crimes, um histórico fundamentado de crimes cometidos por Donald Trump, a não ser esses crimes, essas infrações, vamos chamar assim, ou esses erros passionais que o Trump teria cometido aí nos últimos 30 anos, você percebe claramente que existe uma motivação política. Não se pode dizer o contrário, né? Se você diz o seguinte, se lá atrás, nos anos 40, né, o governador, anos 30, por exemplo, o governador Fiorello LaGuardia, né, que foi governador por 2 mandatos de Nova York, que combateu a corrupção, ele tivesse dito o seguinte: eu vou ser candidato de Nova York porque eu quero prender Al Capone, né, ao Scarface Capone, né, um dos maiores bandidos da história dos Estados Unidos. Aí sim teria fundamento. Você diz o seguinte: Al Capone é um criminoso altamente perigoso e conhecidíssimo nos Estados Unidos. Eu vou me candidatar para combater o crime organizado e prender Al Capone. É uma outra situação. Aí você pega aí um juiz que diz o seguinte: eu vou prender Donald Trump, sem um motivo aparentemente fundamentado, não faz o mínimo sentido. E vale dizer que vários juízes e vários promotores que, por serem eleitos através de campanhas, né, de votação, como vocês bem lembraram, vários juízes têm sido eleitos por patrocínios bilionários de fundos de esquerda nos Estados Unidos, liderados pelo empresário George Soros. Isso é fato, isso não é teoria. George Soros tem patrocinado campanhas milionárias e até bilionárias, se for somados todas as quantias, né, que ele já doou, através de seus fundos, para colocar dentro da justiça americana pessoas com ideologia de esquerda. Isso é perigoso, porque além de ter a motivação política de tentar perseguir politicamente candidatos da direita, candidatos do Partido Republicano, você acaba também automaticamente fazendo com que essas pessoas interpretem de forma equivocada a Constituição americana, que é o que me parece que aconteceu no estado de Nova York, visto que a compra, entre aspas, do silêncio ali, né, a fraude contábil de que o Donald Trump está sendo acusado, nem mesmo é crime no estado de Nova York. Então, esse julgamento, na realidade, por mais que ele tenha seguido os preceitos legais, né, dentro dos preceitos de acusação e condenação, mas ele tem muitos furos e pode ser altamente questionado daqui para frente, e certamente é o que Donald Trump fará até o dia 11 de julho. Muito bem, para fechar então, seu comentário de hoje, Barreto. Olha, meus amigos, eu vou dar minha opinião. Eu acho que ao longo da história, as mulheres, elas sofreram muito, entende? Elas foram abusadas, elas foram agredidas, elas foram humilhadas a vida inteira. Na nossa geração passada, se você for falar com as nossas avós, por exemplo, não existia, até a lei hoje ela está rígida até demais. Nisso eu acho que tem que encontrar um meio termo, porque hoje em dia, enfim, a lei está muito rígida. Só que se nós pegarmos a nossa geração passada, vamos falar com os nossos antepassados, tá? Tem pessoas que, tem uma senhora que, enfim, que ela foi estuprada pelo irmão a vida inteira. Se a gente começar a contar dos casos de abuso, de humilhações e de agressões que as mulheres passaram ao longo do tempo, a gente vai ver que a gente está na beira de uma barbárie. E sempre foram esses caras que eram os bons, assim, os coronéis, os caras conservadores, os caras família. Esses são os tiranos domésticos. Esses são os tiranos domésticos. Tu quer reconhecer um tirano doméstico? Pega um cara e olha assim, ó, o cara, o bonzão, assim. Não, o cara, o conservador, o família. Esse cara é um tirano doméstico. Eu não vou entrar em detalhes da família Bolsonaro. Um amigo da família veio a público falar num podcast e ele falou que até não devia. Tá? Eu não vou entrar porque isso é uma questão da vida pessoal de cada um. Tá? Mas existem esses tiranos. A gente falou a palavra Donald Trump algumas vezes. A única coisa que a gente falou aqui foi as palavras
estupro, abuso sexual, perseguição. Aí o que acontece? Imagina só, o Sérgio Barreto está sendo acusado de abuso sexual, um crime grave. Aí isso aqui que eu vou fazer, eu vou pegar e vou começar a atacar o promotor de justiça, cara. Eu vou começar a atacar o promotor de justiça. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Tem lógica no que tange lá os Estados Unidos, porque lá realmente é um cargo eletivo, é um problema isso. E aí existe a interferência política. O promotor de justiça aqui é concursado, lá é um cargo eletivo. E isso é um problema. Só que isso vale para os dois lados. E esses caras estão com um problema. Porque a sociedade americana ela é muito mais violenta que a brasileira. Muito mais. Tu entra no Texas, tem uma placa. É a raiva que faz a América ser grande. Porra, lá a população carcerária lá é a maior do mundo. Os Estados Unidos é um país extremamente violento. Aqui os índios estão vivos ainda. Lá eles mataram todos. Os moicanos, eles tinham o cabelo desses índios era o cabelo mais... Eles mataram todo mundo. Criança, mataram todo mundo. Os Estados Unidos sempre foi um país violento. O Donald Trump vai ser eleito lá presidente. Com certeza absoluta. Até porque esse candidato ali, que é o John Biden, não tem condição mais de saúde de ser um presidente. E tomou várias atitudes erradas. Botou lá uma legislação onde a pena... O cara pode entrar, furtar qualquer coisa, o cara não vai preso, porque não tem mais população carcerária, não tem mais onde botar tanta gente. Agora, a gente falou para o Donald Trump, o que rolou aqui? Que a gente foi com abuso sexual, estupro, abuso sexual, condenação. É isso aí. Eu vou falar o quê? É isso aí. Para mim, hoje o mundo ele está nesse paradigma. Ele está daqueles caras que falam que são família, mas não são família, são tiranos domésticos, não são família. Aí você tem uma esquerda corrupta, bandida, que saqueia os cofres públicos. Aí você tem uma direita louca da cabeça. E aí você tem as pessoas no meio, que são as pessoas coerentes. Que são as pessoas que tentam achar um caminho de saída para o mundo, mas não existe. Porque o mundo sempre foi dos violentos, sempre foi. Lá na antiga Roma, lá sempre foi, na antiga Roma violenta, na época de Jesus eram os fariseus, o mundo sempre foi violento, está caindo bomba na cabeça dos ucranianos direto, a Segunda Guerra faz 70 anos que acabou, cara, mulheres estupradas, os 60 milhões de mortos na Segunda Guerra, está estourando uma terceira guerra, a China está invadindo, quer Taiwan, Taiwan é a nova Polônia, se a China invadir Taiwan, acabou, os Estados Unidos vão entrar na guerra, terceira guerra mundial, o mundo sempre vai ser daqueles que gritam, xingam, humilham, sempre vai ser, porque o mundo sempre foi dos violentos, e os bons, mansos e pacíficos é bíblico, herdarão a terra no momento futuro, porque os bons, mansos e pacíficos não têm vez na política, política é para essa gentalha aí, ó, cara que violenta a mulher, abusa sexual, que berra com as pessoas, que distrai, esse é o ídolo, esse é o cara que vai entrar num cavalo branco, o cara que berra com todo mundo é mal educado, o cara que é bandido, o cara que saqueia o cofre público. Nós que somos os verdadeiros Deus, pátria e família, para nós, cara, é muito mais difícil. Para nós cabe dizer o que a gente acha, levar crítica toda hora, e o mundo virou preto e branco, esquerda e direita. As pessoas sensatas não têm mais vez. Quem está no meio não tem mais vez. E essa é a tragédia do mundo hoje, né? Eu acho que Donald Trump vai ser presidente, com certeza absoluta, ele vai perseguir esses promotores de justiça aí até não poder mais, vai se reunir com o cara da Coreia do Norte lá, com o Vladimir Putin, porque é o perfil dele, e a gente vai viver isso mais 20 anos ainda. Maravilha, mais uma edição então do Política com Pimenta finalizando por aqui. Quero agradecer aí os nossos comentaristas Barreto e o Schneider, o Cassiano Schneider, por mais uma edição. Nós voltamos na quinta-feira com mais um tema aí a ser debatido, discutido por eles por aqui. Um abraço, Barreto, até na quinta-feira.